Pessoal, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos a esse nosso encontro. Esse é o quinto encontro de uma série de encontros que a gente faz aí para troca de experiências, principalmente com intercambistas, tanto estudantes quanto professores que vão para os países BRICS. Então, essa é a nossa quinta edição, então obrigada aí pela presença de todo mundo. Vou começar compartilhando a minha tela para apresentar para vocês aí um pouquinho da agenda, dos nossos palestrantes e como que a gente vai guiar esse momento de hoje. Bom, um pouquinho sobre mim, me apresentar para vocês. Meu nome é Juliana NG, e NG não é abreviação. Eu sou filha de imigrantes chineses, por isso esse sobrenome é mais curtinho. A minha graduação foi em engenharia, mas hoje eu atuo totalmente com educação. Eu acho que meu propósito aqui no mundo é seguir na educação, seja no meu âmbito mais particular da universidade, ou seja, num âmbito mais social, então eu quero seguir esse caminho. Algo que não está no meu currículo. Eu sou muito essencialista, vamos assim dizer. Tem gente que fica preocupado, eu vou viajar, não posso esquecer de nada. Eu fico extremamente irritada quando eu viajo e levei alguma coisa que eu não usei. Então, eu sempre tento fazer uma trouxinha, assim, sempre tento usar o mínimo possível. Meu local atual, eu estou no Brasil, mais específico em São Paulo, e meu país preferido nos BRICS é a China. Inclusive, eu fiz um intercâmbio para Tsinghua, fiquei 6 meses lá para me conectar com as minhas raízes. Só também um pouquinho do que não está no meu currículo. Quando a gente vem descendentes de imigrantes, tem a tendência de começar a esquecer a cultura de origem e começar a abraçar a cultura do país que está envolvido, né? Não só eu aqui no Brasil, mas conheço também outras pessoas que são filhos de chineses e acabam querendo adotar a cultura do país onde nasceu, onde cresceu. Então, ir para a China foi uma experiência que, para mim, fez muito sentido para me reconectar com a minha cultura e também agora estar participando do BRICS The Catalyst e tentar envolver mais esse país no meu dia a dia e no dia a dia de outras pessoas, tá? Então, essa é um pouquinho sobre mim. Um pouquinho da programação de hoje. A gente começa aí com uma pequena introdução de como que a gente vai lidar aí nesse encontro de hoje e até mesmo algumas dinâmicas para a gente fazer um aquecimento. A gente tem um talk com convidados muito, muito especiais. Eu acho que esse sempre é o auge assim, do nosso encontro. Eu acho que escutar pessoas que fizeram experiências que a gente almeja ou experiências que a gente tem curiosidade em descobrir sobre é bacana assim, para a gente estar fazendo essa interação. E, por fim, conexões e oportunidades, uma lista aí que a gente preparou com muito carinho de oportunidades nos países BRICS. Fica aí o recadinho, nosso Instagram, brics.thecatalyst. Se vocês quiserem tirar print, tirar foto ou seguir a gente, são super bem-vindos. E para começar aí esse primeiro bloco de introdução, eu queria primeiro falar sobre o nosso fundo. O nosso fundo está nesse link, vou pedir para o André colocar aí no chat para vocês também colocarem nosso fundinho e fazerem parte aí da nossa comunidade. Então, tá o link aí no chat. E depois, eu queria também que vocês compartilhassem um fato curioso sobre algum dos países BRICS que vocês já se aventuraram, ou então que vocês leram na internet, alguma coisa aí que vocês se interessaram, que seja um fato curioso. Eu acho legal também, como a gente está numa sala aí com 10 pessoas, com poucas pessoas, seria legal também 2 minutinhos para cada um se apresentar. Eu gostaria também de escutar e conhecer vocês, acho que a gente tem tempo para isso também. E aí, se vocês quiserem contar um país preferido do BRICS, também fiquem à vontade. Eu não queria também ficar aqui falando sozinha, então queria muito que vocês participassem também, senão eu vou chamar nomezinhos, tá, gente? Eu sou meio dessas, tá? Então, se ninguém abrir o microfone, eu vou chamar os nomes que estou vendo aqui na tela. Fiquem à vontade. Acho que a Aline levantou a mão, ela quer falar. Levantei, mas vocês estão conseguindo me ouvir? Mais ou menos, Aline. Mais ou menos, mas dá. Mais ou menos. Então, bom, Não, pode eu ia compartilhar tá de boa? Um fato curioso sobre da China, porque a gente acabou de passar a semana que teve o dia 8 de março, que foi o Dia Internacional das Mulheres, para compartilhar que a China tem uma sociedade ainda matriarcal, que é a comunidade das Mosuo. No sul da China, fica na província de Yunnan,
Então, eu vou escrever aqui no chat para quem não sabia que ela existia, né, ou quiser saber um pouquinho mais, tem bastante coisa escrita na internet sobre a comunidade Mossul, então é um fato curioso sobre um dos países do BRICS que eu gostaria de chamar a atenção para a gente conhecer um pouquinho melhor. Mas é só o fun fact mesmo. Aí eu vou passar a rodar. Legal. E super no timing, né? Falando sobre a Semana da Mulher. Então, legal demais. Eu queria muito chamar o pessoal aí de fora, assim, Yasmin, Wesley, alguém quer compartilhar com a gente? Se vocês não souberam fun facts, também queria muito conhecer vocês, se vocês puderem contar onde vocês estão, quais países interessam vocês, eu ia gostar bastante de escutar. Eu acho que todo mundo que está aqui já traz um ambiente legal. Boa, Ingrid, levantou a mão aí. Gente, vocês conseguem me ouvir? Sim. Conseguem? Consegue? Beleza. Então, eu fui pega de surpresa, não sei nenhum fato curioso, mas vou aproveitar a deixa da Aline, porque o meu aniversário foi no dia 8 de março, então vou aí aproveitar um pouquinho do fato curioso dela sobre o dia 8. E, assim, um país que eu tenho interesse, né, nos BRICS é principalmente a China. Eu até já falei um pouquinho com a Aline, já troquei um pouquinho com o André também. E estou, assim, atenta, tenho aproveitado a oportunidade da comunidade, tenho também compartilhado com alguns amigos. Eu acho que muita coisa boa pode sair daqui. Ah, gente, eu tô no Rio, tá? Eu sou do Rio, faço engenharia civil. Desculpa, acabei não falando. Legal, prazer, Ingrid. É uma carioca que não tem tanto sotaque, né? Ultimamente tem pessoas de carioca e eu fico, gente. Legal. Quem mais? Wesley, Ricardo, querem contar também um pouquinho de vocês? Bom, boa noite. Meu nome é Ricardo, eu estou em Belém do Pará. Eu terminei o meu mestrado em Políticas Públicas na Universidade de Oxford e eu entrei nesse grupo hoje pela indicação da Paulínia do Instituto Confúcio e aí eu vi que tinha a apresentação hoje e eu resolvi participar. Legal, seja bem-vindo, Ricardo. Boa. Se alguém não tiver nenhum comentário, eu vou continuar aqui a apresentação, mas o nosso chat continua aberto. Fiquem à vontade para interagir por lá. A Aline levantou a mão. É que eu não me apresentei, né? Eu falei o fun fact e fui embora. Justo. Eu sou também da equipe do BRICS The Catalyst, fui professora na China desde 2016, ainda estou em processo de transição para uma outra universidade, esperando ir para a China, possivelmente para o segundo semestre, eu queria. E também trabalho com... Ansiosa também para você ir. Ai, nem me fale, já bate o coração forte todo o processo, já que está sendo feito. Mas, enfim, vai dar certo. E também trabalho com a Shumien, como gerente de mídias e artigos, e na Observa China, como coordenadora de comunidade. E aí, como a gente tem poucas pessoas hoje aqui no nosso encontro, é legal a gente ter mesmo essa conversa um pouco mais próxima, mais íntima. Eu já tinha conversado com a Ingrid, né, como ela tinha falado, sobre os planos, né, o que é que a gente está pensando em fazer. Tem o Ricardo também que entrou agora. Então, acho que assim, depois da apresentação das experiências do Ícaro, do Henrique, a gente pode trocar uma ideia assim, um pouco mais próxima, né, do que a gente está pensando em fazer, enfim, dificuldades, ver se a gente pode ajudar de alguma maneira uns aos outros aqui, né. Mas prazer, porque para quem está aqui não me conhecia ou eu não conhecia. Perfeito. Legal, Aline. Bom, continuando então aqui. Opa, passei demais. Fazer uma introdução, então, do que é o BRICS The Catalyst. Eu acho que a maioria de vocês veio com essa questão de comunidade, né? Essa integração entre professores e estudantes do Brasil ao redor do BRICS. Então, sempre tem aquela curiosidade, eu quero ir para algum país, eu acho que o BRICS The Catalyst pode ser uma ponte. Então, essa, de fato, é a nossa principal bandeira, assim. Mas também tem outras vertentes, que é uma questão totalmente voltada para a questão mais social, né?
Então, a gente quer democratizar o acesso à informação de oportunidades acadêmicas ao redor do BRICS, então que isso não seja só de pessoas que estão em boas universidades ou pessoas que têm um alcance melhor à informação, mas que isso seja realmente algo para todas as vertentes, para todas os níveis sociais. A gente quer conectar pessoas que já percorrem essa jornada e podem inspirar milhares de outros. Então, por isso, o Meetup, esse encontro já é uma ação para a gente alcançar aí essa vertente. Então, realmente conseguir conectar as pessoas e criar uma comunidade colaborativa que ajude também a colocar ciência e tecnologia ao alcance de cada vez mais jovens. A gente sempre tem a bagagem da academia, né, a bagagem mais de pesquisa quando a gente vai publicar alguma coisa, ou quando a gente vai trazer alguma informação ali para a nossa comunidade. Isso é vocês mesmos que geram, né? A gente não tem, a gente quer que a comunidade se alimente e que façam esse compartilhamento. Então, esse é um pouquinho do BRICS The Catalyst. Nosso site, thecatalyst.mn.co, para vocês acessarem todas as publicações, oportunidades. Sempre tem pessoal escrevendo ali experiências, então vale a pena vocês darem uma olhada. Acredito que se vocês conseguiram entrar aqui, vocês já devem estar lá. Então fiquem à vontade também para fazer alguma publicação. A gente realmente quer que isso seja uma comunidade colaborativa, né? Que se alimenta e tal. Esse daqui é o BRICS The Catalyst. Queria saber se alguém quer complementar alguma coisa. Na verdade, queria já puxar o Paulo para tentar para complementar aí, um pouquinho do BRICS The Catalyst, que foi um dos precursores aí do movimento do BRICS The Catalyst. Obrigado, Ju. Foi isso, o BRICS The Catalyst começou em Tsinghua, na Tsinghua, na China, quando eu fui para lá em 2019, encontrei o André, encontrei o professor Zé Orlando, e aí a gente começou a conversar, né, assim, o Ícaro vai falar, o Henrique, outras pessoas já vieram falar, e às vezes o que falta é simplesmente essa faísca, esse gatilho de que é possível, né, de que a gente consegue aproveitar essas oportunidades. Por mais que a academia brasileira funcione meio que em feudos, né? Então você só conhece como ir se alguém do teu núcleo já foi, da tua universidade, do teu professor de determinados campos. A ideia é dar luz para todo mundo que conseguiu fazer esse movimento e contar essas histórias, né? Como que o Henrique foi parar na Rússia, né? Qual foi a trajetória dele? Eu conheço uma parte, mas tenho certeza que eu vou conhecer mais hoje. Né, quando ele estava no Instituto Técnico em São Paulo, depois, né, faculdade, agora mestrado. O Ícaro a mesma coisa, né? O Nordeste tem uma grande relação com a China e acho que isso tem aumentado cada vez mais, né? Algumas empresas chinesas chegando nessa região. Então, são pequenas histórias que precisam ser contadas e a gente tem esse desafio aqui, né, de unir, de criar uma comunidade que possa contar a história, compartilhar a experiência, na parte acadêmica também interagir, criar conteúdo, criar publicação, às vezes participar de pesquisa juntos, ser uma rede colaborativa mesmo para que a gente consiga aproveitar cada vez mais essas oportunidades, porque senão a gente tem um percentual de ineficiência nesse processo muito grande, né? Um monte de gente começa, nem todo mundo sabe como fazer, se perde no processo, e aí só um percentual pequeno de pessoas que realmente atingem o outro lado dessa ponte. Então, nosso papel aqui colaborativamente é compartilhar, trazer informação e tentar incentivar cada vez mais jovens, ajudar para que cada vez mais pessoas possam ter essas experiências que são transformadoras. Perfeito, legal. Obrigada, Paulo. Bom, então agora o nosso talk com convidados, o bloco aí que a gente espera bastante. E para começar esse talk, eu queria passar a palavra para o Ícaro Medeiros, formado em Comércio Exterior e concluindo o curso de Engenharia Mecânica na Poli, da UFPE, estudante de mandarim desde 2016, 2 vezes bolsista pelo Instituto Confúcio. Uma pequena introdução aí do Ícaro, mas Ícaro, fica à vontade, bem-vindo. Valeu, obrigado, Juliana. Então, pessoal, ela já descreveu um pouco aí, falando em relação a currículo, né? Só uma mini correção, que não faz diferença quase, que a Engenharia Mecânica na UPE, é a estadual, no caso, o UFPE é a federal.
E é isso, conheci aqui o BRICS The Catalyst por causa do André e da Juliana, que eu já conheço desde a China, quando eu estava lá pela segunda vez, o pessoal aí da Tsinghua. E é basicamente isso, espero estar aqui contribuindo com informações em relação a dúvidas que vocês tiverem. Achei legal a presença do Ricardo, que ele falou que conheceu por indicação do Instituto Confúcio. Minha história inteira com a China se deve ao Instituto Confúcio, que comecei lá, comecei a estudar no final de 2016, e o Instituto Confúcio me deu todo o apoio, todo o suporte, todo o incentivo para ter toda a história com a China. Eu nem Da onde tinha... que surgiu essa curiosidade, Ícaro? Da onde que surgiu essa curiosidade para ir para o Então, concurso da China? Então, essa é uma pergunta que a resposta é meio sem graça. Queria que fosse mais interessante, mas na real foi simplesmente porque eu não tinha muito o que fazer na faculdade e aí tinha a oportunidade de estudar gratuitamente mandarim. Eu achei meio surreal no começo, mas eu vou lá para passar tempo e quem sabe eu aprendo no longuíssimo prazo. Mas acabou que depois de poucos meses eu já tinha gostado muito e decidi que eu não desistiria até aprender. E assim foi. E depois do começo, o Instituto Confúcio, naquela época, já era muita oportunidade, e hoje em dia é mais ainda. Não tem uma concorrência grande, de modo geral, para você conseguir o que você almejar pelo Instituto Confúcio. E aí, os próprios professores me incentivaram aí pela primeira vez, o qual eu participei de um acampamento de verão lá na China, lá em Beijing, que é a capital, e depois eu tive a oportunidade de conseguir a bolsa de um ano, que aí foi quando eu conheci o pessoal, foi experiência surreal. Só para dar um follow-up na linha do tempo aí, da dinâmica, algo que não está no currículo, eu fiquei aqui pensando enquanto estava falando, né, enchendo linguiça para pensar alguma coisa para falar, porque, porque falar sobre personalidade acho que não vai ser tão interessante, mas uma coisa que eu não comento muito, que não está no meu currículo, mas é uma experiência meio bizarrinha que eu vivi lá na China, foi que eu sempre gostei de participar de todas as atividades envolvendo mandarim, justamente para poder conseguir aprender mais de diversas maneiras, ter contato com o idioma por diferentes âmbitos, diferentes canais. Eu participei de competição de dublagem chinesa. E, velho, foi muito bizarro. É uma parada que eu não, eu não comento muito, mas que eu soube que ia ter a competição de dublagem e eu fiz, pô, eu acho que vai ser legal, posso aprender a melhorar a pronúncia, né? Algo assim. E aí minha professora técnica escolheu lá que eu fizesse a dublagem de um desenho animado chinês, que a voz era totalmente diferente. Eu sou péssimo imitando vozes alheias. Então, foi uma experiência massa. Do nada você vai lá na China, tipo, tudo tem uma magnitude bizarra, né? Então Depois você tem que compartilhar esse vídeo, Ícaro. Agora estamos curiosos. agora não, tenho que mandar depois no grupo, porque tem que É, procurar muito o link. Mas mas eu vou mandar depois no grupo para vocês verem. É meio constrangedor. Mas é muito bizarro porque você chega lá para participar de uma competiçãozinha dessa e o prédio da competição é gigante, que você vai como se fosse o Ministério da Educação, o Ramban, e aí é maior preparação, maior cerimônia para você fazer uma simples dublagem de um desenhozinho chinês, sabe? Mas eles amam que você participe, que você se demonstre interessado pela cultura. E aí isso é uma das dezenas de experiências que eu vivi lá na China, que até as pessoas mais próximas a mim, eu nem terminei de contar a quantidade de experiência, de tanta coisa que você vive no intercâmbio na China. Assim, se você quiser imergir, você vai ter bagagem infinita para fazer milhares de coisas. Atualmente eu estou em Recife, que é a minha cidade natal. Eu voltei para cá desde que estourou a pandemia lá na China, com a expectativa de voltar para lá para concluir a minha bolsa, mas acabou que todo mundo acabou concluindo suas bolsas online, porque já está aí há 2 anos e pouco, né? E é isso. E o país preferido nos BRICS, pô, é a China, tipo, eu só não digo que é na frente do Brasil para não parecer estranho, mas sem dúvida é minha segunda terra e eu amo de verdade. Quero conhecer a Rússia em breve. Infelizmente estourou isso aí. Estou estudando russo já tem um tempinho. Sou fascinado pela cultura também.
Os outros países eu não tenho contato, África do Sul, Índia, não tive contato ainda, mas com certeza quero conhecer. Mas a Rússia, sem dúvida, é o próximo destino do BRICS para mim, porque eu quero aproveitar a oportunidade de estar lá, né? Quem sabe passar até um tempo, tipo, mais de um mês, para poder melhorar o idioma. E é basicamente isso. Estou aberto mais à pergunta, porque acho que eu já dei a introdução meio cansativa. Legal. Ícaro, eu vou começar a fazer as perguntas aqui. E a primeira você comentou que foi 2 vezes para a China, né? Uma vez você teve um programa e aí no segundo foi o Confúcio, né? Foram 2 programas diferentes. Queria que você contasse um pouquinho desses 2 programas e também qual que foi a diferença, assim, se você teve alguma diferença em retornar para a China, enfim, queria que você contasse também esses 2 programas que você foi. Então, os 2 programas foram o acampamento de verão, o primeiro, que eu fui em 2018, e aí, inclusive, nenhuma dessas fotos aí é dele, todas essas aí eu coloquei... Eu passei sem querer, tá? Eu dei um spoiler aqui. Ah, tá. Perdão. A primeira vez que eu fui foi no acampamento de verão. Eu fui pelo Instituto Confúcio também, mas aí você vai com a turma do pessoal que estuda no Confúcio, e aí tem um número de vagas bem folgado, assim, basicamente é um programa que você consegue tranquilamente a oportunidade pelo Instituto Confúcio. E é incrível porque é uma primeira experiência que você tem com a China, mas a universidade a qual você for, a qual o seu Instituto Confúcio tenha parceria, vai fazer com que você conheça, assim, o máximo de pontos turísticos da cidade que você tiver no menor tempo possível. Então, é um negócio super corrido, você conhece basicamente todos os pontos turísticos de onde você tiver. Você tem aula de mandarim todo dia, então é uma imersão legal. E não só de mandarim, como de cultura chinesa. Então, você vai ter aula de tai chi, de cantar música chinesa, você vai fazer jogos típicos de alunos da China, sabe? Então, é uma experiência muito massa. E, assim, a diferença maior, porque teve o segundo, né? O segundo eu fui para passar um ano estudando mandarim. Então, é bem diferente, porque eu já fui com a carga de mandarim maior. Então, eu já fui para estudar mandarim avançado, numa turma que basicamente só tinha gente que falava mandarim muito melhor que eu. Então, o pessoal era, tipo, o suprassumo do estudante de mandarim, o nível da minha turma. Então, era outra experiência. Era uma experiência que você vai mais com cabeça de estudar, mas que você... É porque a primeira, como eu falei, é como se fosse mais turismo. Essa segunda tinha essa responsabilidade de estudar valendo e tem questão de fazer prova. Você realmente é tratado como se fosse um estudante chinês, no sentido de você ter todo aquele calendário estudantil, de você fazer a prova de meio termo, a prova final, a prova de final de semestre. E os professores lhe tratam como se você fosse um aluno, assim, vamos dizer, chinês. Então, é uma pressão diferente, é uma experiência completamente diferente. Mas você também vai diferente, porque quando você vai a primeira vez, é tudo... Você não faz ideia que você vai para aquele lugar, né? Independente do que você tenha assistido, do que você tenha imaginado, todo mundo aqui que foi para a China, eu acredito que passou por esse choque de tipo, pô, isso aqui é muito mais do que eu imaginava. E aí, quando você vai a segunda vez, você já tem uma noção do que é, mas toda experiência é muito diferente, né? Então, já foi com outra cabeça, já foi com outro costume, já fui com outro nível de mandarim também, que isso faz diferença para você se sentir mais em casa. Então, acho que foram essas as maiores diferenças aí. Uma coisa não teve nada a ver com a outra. Ícaro, eu acho que vale a pena comentar com o pessoal também, não sei quanto tempo tem ainda, aí fica para a Ju moderar essa questão do tempo, mas como que foi o suporte do Instituto Confúcio? Porque, né, igual você falou, eles já estão associados a algumas universidades, tem um componente interno de competição. Como que é a trajetória, assim, puta, ó, decidi ir, aí eu vou me inscrever, aí eu preciso preparar meu material, como é que é a aplicação para eu conseguir bolsa, o que eu preciso, o que eles suportam, o que eles dão de suporte, o que eles não dão. E para quem, de repente, né, acho que foi a Ingrid comentou, ó, eu estou aqui no Rio de Janeiro, eu sei que o Rio de Janeiro tem o Instituto Confúcio da Federal Fluminense, algumas outras cidades têm outros institutos Confúcio, BH, Brasília, Recife, se eu não me engano, a Unesp, Araraquara, talvez tenha, enfim, eu não sei todos. A PUC do Rio Grande do Sul, acho que tem também. Mas quem não tem, como se associar ou quais caminhos perseguir? Assim, é claro que você foi pelo Instituto Confúcio, mas quem não está próximo disso, o que você dá de dica, assim, além do idioma? O que dá para fazer para essas pessoas se ficarem mais perto dessa jornada que você teve, na tua opinião?
Então, eu acho que eu vou acabar dividindo em 3 tópicos. Primeiro, responder a pergunta em relação a como foi para eu conseguir ir como aluno do Instituto Confúcio. Então, como aluno do Instituto Confúcio, a aplicação em si ela é tranquila. Lógico que você tem que pensar antes que você quer ir para você se programar, porque o Instituto Confúcio ele não pode mudar o edital. Então, quando você quiser ir, você tem que falar, ó, eu estou querendo ir ano que vem, quando der, fazer um intercâmbio de tantos meses na China, por exemplo, 6 meses ou 1 ano ou mestrado. E aí o Instituto Confúcio vai lhe dar todo o suporte a partir desse princípio. Basicamente, eles vão fazer com que você cumpra os requisitos do edital, que é a prova de proficiência, que geralmente é o HSK3, eu não sei se mudou, acredito que não, que é uma prova bem fácil para quem é estudante de mandarim, e aí a concorrência ela vai depender muito do seu Instituto Confúcio, porque se você aplica, por exemplo, no Instituto Confúcio da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e, digamos, só você aplicou, qualquer nota que você tiver, que você suprir o requisito lá do edital, você vai conseguir a vaga. Agora, se tiverem 10 alunos querendo concorrer à bolsa de estudar 1 ano de mandarim, e eles só tiverem, por exemplo, 4 vagas, aí vão ser as 4 melhores notas. Basicamente isso, assim, o que aconteceu aqui em Recife foi isso, e todo ano acontece isso. Basicamente vai por nota de HSK, independente do seu afinco com o Instituto Confúcio. Que mais? Em relação a se você não tiver nenhum Instituto Confúcio na sua cidade, por exemplo, você é do Pará, eu não sei se tem, eu acredito que não. Se tiver, é muito recente, mas eu acredito que não. Então, você entrar em contato com qualquer Instituto Confúcio do Brasil, eu acho que o Instituto Confúcio da Unesp, ele é ativo no Facebook, por exemplo. O Instituto Confúcio de Pernambuco tem Instagram. Então, se você entrar em contato com os Institutos Confúcios, você, até mesmo pela comunidade, você procurar alguém, pessoal, eu tenho interesse, eu queria o contato de alguém do Instituto Confúcio, eu consigo o contato do pessoal de Pernambuco, vai ter gente que vai conseguir o contato de outros estados, e aí vão lhe dar o contato do professor responsável que vai tentar lhe dar suporte. Eu acredito não, eu tenho certeza que para ir pela bolsa do Instituto Confúcio, você vai ter que ter alguns requisitos, sendo o mais importante a prova de proficiência em mandarim. E aí, se você disser, pô, mas eu não falo mandarim, queria estudar lá na China, queria estudar mandarim lá na China, de graça, com bolsa, por onde eu aplicaria? Então, aí tem outro site, que é o CSC. Eu acredito que tem gente aqui do The Catalyst que aplicou pelo CSC para programa de mestrado e aplicou com prova de inglês, que aí também é possível aplicar com seu certificado de proficiência em inglês. Aí vai depender também de todo o requisito. E aí o CSC, o requisito ele não é daquele edital do Confúcio, é o edital da universidade. Então, se você quiser estudar mandarim, por exemplo, na Tsinghua, vai ser mais difícil do que você estudar na universidade do interior da China, que lá eles vão querer basicamente qualquer pessoa interessada. Se você quiser ir para Tsinghua, por exemplo, vai ter gente lá querendo estudar mandarim, e eles vão aplicar com HSK 4, 5, que é a prova de proficiência em mandarim. Então, é basicamente isso. Acho que o mais fácil que tem é, se você tiver interesse em aplicar por alguma bolsa, você procure suporte direto com o pessoal que está no The Catalyst, seja eu ou outra pessoa que tiver, que a gente vai tentar ajudar o máximo possível, porque o processo, ele não é tão fácil, mas ele é muito, muito valioso. E como eu falei já, e repito, pelo Instituto Confúcio acaba sendo mais fácil, principalmente se tiver um na sua cidade, porque o Instituto Confúcio, ele basicamente vai querer que você tenha um requisito, mas os próprios professores fazem a aplicação por você. Então, o pessoal cria grupo no seu WeChat, coloca os concorrentes no WeChat, vai lhe dando todas as notícias. Olha, pessoal, a gente já aplicou, e fica esperando notícias, então é bem tranquilo nesse sentido, sabe? Basicamente, você só vai precisar da sua carta motivacional, vai ter uma entrevista com o diretor do seu Instituto Confúcio e a sua prova de proficiência. Legal, só comentando, acho que o Ícaro já fez um depoimento dele na plataforma, então quem quiser ver mais detalhes sobre isso está lá. E ele comentou sobre alguém que foi pela bolsa do governo chinês, que é o André, que também já fez o depoimento dele lá na plataforma. Então, se você procurar tanto o André, o nome dele ir atrás dos posts, ou o Ícaro ir atrás dos posts, você vai conseguir encontrar isso. A plataforma também funciona como um repositório de informações, justamente para a gente ter acesso a isso.
e a Aline acabou de colocar que também tem vídeo no YouTube. Então, toda vez que a gente faz alguma coisa, a gente grava para depois poder subir. Obrigado, Ícaro. Valeu. Bom, muito, muito bom, assim, eu acho que essas informações foram bem bacanas, principalmente para quem tá com essa intenção de aprender mandarim e tal. Ícaro, só para encerrar aqui o seu depoimento, enfim, o nosso bate-papo aqui, deixa um recado, assim, o que você dá de dica para quem quer aplicar para o Instituto Confúcio, assim, o mais imprescindível, assim, vai nesse caminho que o resto vai fluindo. O que você quer deixar de recado para quem está escutando? Ô, Ju, você mostrou as fotos de spoiler, mas você não vai passar. Perdão. Aqui, ó. Quer comentar, então, um pouco das fotos? Então, essas fotos aí basicamente são de experiências que eu vivi lá na China. Como eu falei, eu quero viver toda a experiência possível, então, basicamente, o tempo na China foi, vai ter tal atividade, eu vou para essa atividade, tô nem aí. Inclusive, dançar frevo para todos os alunos da faculdade e sair na televisão, eu fui, mesmo sem saber dançar frevo. E aí, isso são basicamente fotos da apresentação, isso foi o aniversário da faculdade, que coincide com o aniversário da China. Acho que tem mais fotos. Peraí que meu... Isso aí, essa primeira foto da esquerda aí foi uma loucura. Esse lugar aí é bem diferente, dá para perceber. Não é em Beijing, é lá em Xi'an, uma província relativamente próxima a Shanghai, e que eu fui para uma maratona lá, porque era uma viagem grátis, então, assim, é uma das experiências loucas que eu vivi na China. Viajei de graça para uma maratona, para correr 21 quilômetros numa montanha. Então, tirei essa foto lá, pré-morte. A foto do meio foi na Muralha da China, que a gente foi algumas vezes, e a da direita também, todo na muralha, que é muito bom e muito próximo. Para quem está em Beijing, é muito fácil de ir. Então, acho que foi só isso de foto. E só para finalizar o que a Juliana falou, se alguém tiver interesse em ir para a China, estudar na China, Instituto Confúcio, eu acho que o primeiro passo é fazer o que o Paulo falou em relação a procurar os nossos posts, mas se sentir à vontade para falar tanto comigo quanto com o André, com certeza, em relação a ter contato com alguém do Confúcio para poder ir atrás de aplicar. Agora, não perder tempo em relação a aprender mandarim, porque assim, vamos ser sinceros, por mais que seja difícil, mas se você quer ir para a China, independente de se você conseguir ou não uma bolsa para ir falando inglês, sua experiência pode até ser um pouco melhor, né? Acredito que seja, falando mandarim, e você não tem nada a perder aprendendo isso. E mesmo que você não aprenda, um nível razoável faz você conseguir tirar as provas de proficiência suficientes para conseguir aplicar para uma bolsa, pelo menos de idioma. Então, é isso. São diversas bolsas, como eu falei. Se eu for explicar muito mesmo, vai acabar tomando muito tempo. Mas que, respondendo a Juliana, o que seria imprescindível é você estar atrás de aprender mandarim e buscar um pouco sobre o conteúdo das provas de proficiência, que se chama HSK, e começar a se preparar, porque é tranquilo e vai valer a pena, no final das contas. Legal. Muito obrigada, Ícaro. Pessoal, se vocês quiserem ficar à vontade para conectar com o Ícaro, igual o Paulo comentou, a gente tem toda a rede lá no nosso site. Fiquem à vontade para se conectar com o Ícaro e até mesmo com o nosso próximo convidado. Opa, tinha mais foto, perdão, Ícaro. Desculpa, não sabia que tinha mais foto. Eita, essa foto aí da esquerda foi um momento muito massa que a gente foi convidado para ir para a Embaixada do Brasil lá na China, lá em Pequim. E aí, acredito que o Paulo estava lá, Juliana, André estava, tinha muita gente, foi muito massa. E essa foto do meio aí, esse lugar surreal, lá próximo de Beijing, próximo assim, né? Foi um tempinho para chegar lá, mas é lá em Beijing. E chama-se Baipu-Si. É tipo Pedra da Cachoeira Branca. Sumiao, eu esqueci. Esqueci o nome. É como se fosse um lugar onde ficam os monges, sabe? E aí, surreal esse lugar. Por exemplo, esse dragão com esse Buda atrás de mim aí, por exemplo, ele tem 500 anos. Então, de fato, foi um dos melhores dias
não só da minha experiência na China, como da minha vida, assim, de vivenciar uma coisa tão surpreendente, que foi essa visita a esse templo budista. Lembrei o nome. Legal. O que você achou da pronúncia do Ícaro, Aline? A Aline também que é boa no mandarim. Sou não, gente, tô bem longe de nível de Ícaro, tá? Não precisa não, tô longe de nível de Ícaro. É Ícaro que tem que prestar atenção na minha pronúncia de coisas. Mas achei bem interessante as oportunidades que ele teve de visitar. Realmente, quando as viagens são proporcionadas pelo Instituto Confúcio, são planejadas, elas são muito intensas. Eu acho que também o Ícaro sentiu isso. Eu fui pela primeira vez na China em 2010, no curso de verão, o primeiro do Instituto Confúcio, e eu senti a mesma sensação. Mas depois a gente troca uma ideia sobre isso. Show, não sabia não, massa. Bom, gente, então indo para o próximo convidado é o Henrique Domingues. Ele é mestrando em Negócios Internacionais na Universidade de São Petersburgo e vai falar aí a respeito do processo de inscrição e sobre a sua experiência educacional e cultural na Rússia. Henrique, bem-vindo, fica à vontade. Salve, salve. Beleza? Boa noite para todos e para todas aí que estão participando desse meeting. Não, como é que chama? É meeting, né? A gente chama de meetup, mas não deixa de ser um meeting. Meetup. Para todos e todas que estão participando aí do meetup. Spoilers também. Spoilers, meus spoilers. Obrigado, Ju. Agora eu me sinto igual. É porque quando eu coloco para me desmutar, eu sem querer clico no slide, gente. Perdão pelos spoilers. Sem problemas. O pessoal gosta de spoilers, né, mano? A gente viu aí com o filme do Homem-Aranha aí, a galera não aguentou 3 dias e começou já a apostar que os caras todos estavam no filme, o caramba. Mas é isso. Então, eu não vi como é que o Ícaro começou, porque eu caí bem na hora. Tava indo tudo tão bem, tudo bem demais para ser verdade, né? Para quem não sabe, eu tô aqui na Rússia agora, já adianto, o meu local atual é São Petersburgo, Rússia. E para quem não viu o jornal esses últimos dias, começou a guerra aqui recentemente. Eu não sei se vocês estão sabendo, né? Entre a Rússia e a Ucrânia. E a internet tá meio instável aqui, né? Nesse cenário, como que eu posso dizer assim, inesperado para mim, talvez, né? Que eu vim aqui para fazer o mestrado, de repente os caras começou numa dessas aí de jogar bomba um no outro, e aí... Bom, enfim, eu sou Henrique, né? Vou falar sobre mim, então. Sou Henrique Domingues, sou de Guarulhos, São Paulo, me graduei 2 vezes na Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, a gloriosa FATEC, a maior faculdade do Brasil, mais de 70 campos espalhados pelo estado de São Paulo aí, acho que mais de 90 mil estudantes de graduação, na graduação, né? Porque a USP é maior que nós, se contar o pessoal da pós-graduação e pá, a gente não tem muitos cursos de pós-graduação igual tem a USP, mas na graduação nós somos a maior faculdade do Brasil. E aí eu passei, né, no mestrado aqui para estudar negócios internacionais na Universidade Estatal de Economia de São Petersburgo, que é eu descobri aqui, né, que é uma faculdade bastante prestigiada aqui na Rússia toda. E aí eu também participei muito do movimento estudantil, né, sou um estudante clássico aí da Universidade Brasileira, participei do movimento estudantil, fui do Diretório Central dos Estudantes da FATEC, fiz greve, passeata na rua, fui da União Nacional dos Estudantes, fui da Organização Continental Latino-Americana e Caribenha de Estudantes, e foi aí que eu comecei a conhecer melhor a Rússia, mas talvez depois a gente fale mais sobre isso. E algo que não está no meu currículo, tem algumas coisas que eu não boto no currículo, né? Sei lá, eu luto boxe, eu toco guitarra, eu já troquei ideia com o Putin e já troquei ideia com o Jacob Zuma, ex-presidente da África do Sul também. Enfim, fiz algumas coisas legais aí, devido a esse negócio da Organização Continental Latino-Americana e Caribenha de Estudantes. E o meu país preferido nos BRICS é o Brasil, mano. Eu não tenho como não falar diferentemente, né? É o Brasilzão e tal. Só que eu gosto muito da Rússia também, da Índia e da África do Sul, que são os países que eu já fui. Infelizmente, eu nunca fui para a China, mas eu gosto muito da China também, pelo trampo que eles estão desenvolvendo lá nos últimos 70 anos.
se é que vocês me entendem, né? Eles estão desenvolvendo aí um trampo muito bom lá nos últimos 70 anos, desde que eles venceram a Guerra Civil, e eu sou muito fã da China também. Então, na real, essa ideia dos BRICS toda me fascina, né? E poder ter a oportunidade de estudar agora no segundo país dos BRICS, né? A Rússia, o primeiro o Brasil, não, estudei no Brasil, o segundo é a Rússia, e quem sabe um dia aí talvez dar uma consequência nos meus estudos na China, seria massa. Eu já peguei as dicas, vou começar a estudar um mandarim de leve, a única coisa que você fala é ni hao, e você fala também quando tá ruim, né? Pu hao. Isso eu aprendi aqui com o meu professor de russo, ele sabe um pouco de chinês também. Mas é isso, então, resumidamente falando, né? A primeira vez que eu estive na Rússia foi em 2017, eu estava cumprindo tarefa pela OCLAI, a Organização Continental Latino e Caribenha de Estudantes, e a gente veio para cá organizar o Festival Mundial da Juventude e dos Estudantes. É um festival que acontece desde o final da Segunda Guerra Mundial, tem por objetivo manter os valores democráticos, né? Manter acesa aí a luta contra o nazifascismo na juventude, etc. Só que aí eu vim para cá, para a Rússia. Eu morei em Moscou durante 3 meses para organizar esse festival, e desde então eu passei a me interessar pelo país. Realmente aqui é um país exuberante, né? Fiquei em Moscou, aí eu vim para São Petersburgo e depois a gente foi para Sochi. O festival foi em Sochi, né? Uma cidade litorânea, simplesmente maravilhosa, assim. O único problema é que a praia dos caras lá, ela não é de areia, ela é de pedra, né, mano? Então não dá para você deitar para tomar um sol. Até dá, né? Mas, porra, é estranhão, mano. Deitar para tomar um sol assim é estranho, é estranho. Mas é lindo, é maravilhoso. Moscou e São Petersburgo Deve ter passado um míssil próximo do satélite que estava conectando ele. Vamos ter calma, que a guerra está rolando. Já já ele volta. Espera aí. Museus a céu... Alô, alô! Agora você voltou. Aê, voltei? Voltou. Me vem. Vocês ouviram até aonde? Você estava na praia, lá em Sochi, tomando sol na pedra. Nossa, Deus é mais, né? Mas, enfim, é muito bonito, mesmo com pedras na praia, né? E as cidades também são muito bonitas, e a gente sempre ouve falar, né, da tradição científica que tem a Rússia. Então, essa primeira experiência me despertou interesse das possibilidades de poder continuar meus estudos, né? Fazer uma pós-graduação aqui na Rússia. Ainda mais sendo que eu estudei comércio exterior na faculdade, né? Para mim, eu entendi que seria ótimo para o meu currículo continuar meu processo de graduação e pós-graduação em nível internacional. Então, falei com o pessoal aqui da Rússia e eles me indicaram, né? O sistema é meio... A Rússia é um país muito burocrático, né, mano? E o pessoal gosta muito de burocracia, assim, né? Heranças do período... Eu brinco que são heranças do período soviético, mas uma vez eu fiz essa piada com o pessoal aqui na Rússia e o pessoal falou, mano, isso aí vem desde o Império, tá ligado? A galera gosta muito de papel e de carimbo aqui. E aí eles têm um site, chama Education Russia.com. Inclusive, até compartilhei no grupo nosso que a gente estava organizando, o Meetup, e existe um golpe rolando agora, né? Tem esse mesmo site, só que sem os hífens, Education tudo junto, educationinrussia.com, e é um golpe, saiu na mídia russa, que tem versão em português no Brasil, até compartilhar, é importante que a gente fique atento, né? Porque esse site é o caminho para quem deseja estudar na Rússia, seja na graduação, na pós-graduação, até mesmo antes, em cursos preparatórios para adentrar na universidade. Então, está rolando aí, como está esse cenário caótico, né, da Rússia com o mundo, não com o mundo inteiro, não, mas com a Europa e com os Estados Unidos, existem aí agora algumas... preciso tomar um certo cuidado, mas o education-in-russia.com é um site que me trouxe até aqui. E até outro brasileiro também estava aqui, o Vitor, mas infelizmente por conta disso aí ele acabou voltando para o Brasil.
sei lá, que mais que eu posso dizer? Acho que é basicamente isso, assim, eu já falei bastante, né, mano? E aí, talvez, quem tiver alguma pergunta, vou seguir mais ou menos a linha que o Ícaro seguiu, né? Então, agora é a hora que vocês podem perguntar alguma coisa para mim, estou à disposição. Acho que é mais ou menos isso. Legal. A Aline levantou a mão aí. Eu levantei. Primeiro, obrigada ao Ícaro e ao Henrique por estarem aqui trocando essa ideia com a gente. Eu gostei bastante da trajetória do Henrique, nossa, muito sensacional em organizar todo o rolê para os estudantes, né? Mas você falou que tem muito processo burocrático, né, Henrique, na Rússia. Quanto tempo você levou para conseguir chegar? Do comecinho, né, ali da procura no site, até perto da ida. Quanto tempo te levou para coletar toda a documentação e tal? Essa é uma pergunta boa. Realmente, ela é relevante demais. Porque o negócio é o seguinte, geralmente eles abrem as inscrições, todo ano abrem as inscrições, né, para as mais diversas vagas. Tem vaga infinitas, muitas vagas, muita universidade aqui, o país é muito gigante, né? E para todas essas vagas de graduação e pós-graduação, no início do ano eles abrem, lá para o final de janeiro, início de fevereiro, geralmente. Eu falo isso geralmente porque e eu escolhi um tema de pós-graduação relacionado com a segunda graduação, e aí eu acabei não passando. Mas em 2020 eu não tentei, por causa da pandemia, e aí em 2021 eu tentei de novo. Então, abril, se eu não me engano, em meados de 20 de janeiro. Só para mim que parou? Para todo mundo? Acho que para todo mundo. A escolhe o que você quer fazer, escolhe seis opções de universidade e um curso, né, uma carreira, 6 opções de universidades espalhadas pelo território russo, e também é possível escolher universidades agora Belarus, né? Não é mais Bielorrússia que a gente chama, é Belarus. Eles mudaram o nome do país para o pessoal parar de achar que a Bielorrússia também faz parte da Rússia. Belarus e Rússia é possível escolher nos 2 territórios. E aí você vai avançando. Primeiro eles pedem alguns exames médicos, pedem uma série de exames médicos, tuberculose, hepatite, HIV, exame de clínico geral. Aí depois dos exames médicos eles pedem, ou antes, honestamente eu não lembro a ordem agora. Aí eles pedem todo o seu histórico universitário e pedem cartas de recomendação também. Depois, precisa fazer o processo de tradução juramentada e apostilar, né, os documentos principais. Eu apostilei todos porque eu não sabia, mas aí já fica a dica, né? Você não precisa apostilar os exames médicos, por exemplo, só os diplomas e os históricos universitários. São os únicos que precisam apostilar e fazer a tradução juramentada. Os demais, tradução simples, funciona. E aí tem que ir lá, carimbar o negócio no consulado em São Paulo, ou, né, aí depende, né? Se você estiver num lugar do Brasil que não tem consulado da Rússia, aí tem que fazer pelo correio, mano. Mó BO, mó trâmite. E é um pouco caro, mas assim, outra dica importante é acreditar no processo, né? Trust the process, porque no final das contas acabou dando certo, acabou estando aqui, ganhou uma bolsa de estudos, e quando você chega aqui, realmente existe um bom apoio do governo russo, né? A educação é gratuita, o alojamento é um valor simbólico que eu pago, equivalente a, sei lá, antes era R$80, como deu a guerra, deu uma diminuída, deve estar uns 60 contos, R$50 por mês, que eu pago para morar aqui na moradia estudantil, excelente, ótimo, não tenho nada do que reclamar aqui. E ainda ganho a bolsa, um equivalente, sei lá, a R$300, talvez, paga o meu transporte e todos os meus cafés da manhã durante o mês. Então, é mais ou menos isso. E aí, aqui ainda existe aí uma certa burocracia a se vencer, mas quando você está aqui, já tudo fica mais fácil, né? Eu tenho uma pergunta também, Henrique. Isso aí que você falou, se eu entendi direito, seu custo de vida na Rússia é menor do que seu custo de vida em São Paulo, certo?
Com guerra e tudo, certo, correto. Então, e a gente esses dias, acho que no último meetup, a gente conversou com um menino que foi para a Índia, do Rio de Janeiro, e ele também falou a mesma coisa. Para mim, morar na Índia era muito mais barato do que no Rio de Janeiro. E eu acho que a grande maioria dos estudantes no Brasil não tem essa noção, né? Não sabem dessa realidade. Pelo que eu entendi, você conseguiu chegar na Rússia através do seu interesse particular, da sua dedicação e desenvolvimento com a União Latino-Americana de Estudantes. Mas na FATEC, que é a maior universidade, igual você comentou, em graduação, o pessoal tem esse contato? As coisas são abertas para ir para fora? E se não são, o que a gente pode fazer? Como democratizar isso? Assim, eu queria o teu input. Você conseguiu por conta da tua experiência pessoal, mas tem uma institucionalidade cuidando disso? Como que a gente faz que mais Henriques consigam fazer isso? Qual que é a tua visão depois que você chegou aí? A gente é capaz, né? Quando a gente chega, a galera gosta da gente, a gente está no mesmo nível que o pessoal que está lá fora, professor, estudante, universidade, tem muita oportunidade ou é restrito, né? O que você pensa disso? E aí eu também convido os convidados aí para pensar junto e para a gente conversar mesmo, ser uma roda. As opiniões de vocês também. Não, existe muitas oportunidades aqui na Rússia, né? As possibilidades são infinitas. E eu acredito também que por conta dessa questão do idioma, tal qual a China, a procura não seja tão grande, porque eu acho que na China ainda existem mais possibilidades de estudar em inglês. Aqui na Rússia não tem tantas. O meu, por exemplo, é poucas ideias, é em russo mesmo, tanto que eu fico um ano antes estudando russo, e aí daqui 6 meses ainda que eu vou iniciar efetivamente no mestrado. Mas existem muitas oportunidades. Na FATEC ainda não é institucionalizado, né? A gente na FATEC, a FATEC, como eu disse, é a maior faculdade do ponto de vista da graduação falando, mas a gente ainda não entendeu que a gente está no mesmo nível, como você disse. A gente ainda não entendeu que é possível começar a exportar a nossa molecada aí, né? Eu sou de comércio exterior, para exportar a nossa molecada para estudar nos outros países, para levar o nome da FATEC para fora e para também aprimorar o currículo do profissional fatecano. Isso é perfeitamente possível e não é institucionalizado ainda. Inclusive, hoje, isso é uma coisa que foi boa, mano. Foi da hora essa pergunta, porque eu gostaria também de ajuda do BRICS The Catalyst, né? Eu fui presidente do Diretório Central dos Estudantes da FATEC e eu falei sobre isso com a professora Laura Laganá, que é a nossa reitora, diretora superintendente, né? E a gente já tem alguma conversa nesse sentido. Hoje eu acabei de ver uma notícia, antes de entrar aqui na reunião, ela assinou um acordo com o pessoal da Espanha aí, nessa mesma ideia e tal, e eu acho que é perfeitamente possível, comigo aqui na Rússia, e com esses amigos que eu tenho na Rússia também, é que eu não sei, agora no momento da guerra fica mais difícil, mas tem que acabar, né? Assinar alguma coisa também com a participação do BRICS Catalyst, a FATEC, a Rússia, e institucionalizar isso. É possível. Ou seja, existem muitas oportunidades, não é institucionalizado, e é perfeitamente possível, né? Nós estamos no nível aceitável aqui, honesto. Aline, eu vou passar a palavra para você, mas antes disso eu vou pedir licença para tirar os slides, que eu achei que ficou legal assim, a gente trazer isso para a discussão. Então, Henrique, vou parar de compartilhar suas fotos e para a gente abrir aqui a conversa, tá? Aline, vai lá. O Henrique tinha comentado sobre os DCEs, né? Tem alguma articulação, Henrique, nesse sentido, que já foi feita? Porque teve esse evento lá na Rússia que você ajudou a organizar. É anual? Sabe se tem uma interação entre DCEs, né, de diferentes universidades para que algo desse tipo aconteça? Tipo sei lá, uma exposição de como é que faz esse processo para ir para a Rússia ou, sei lá, para a China, para a Índia. Tem uma articulação nesse sentido com os DCEs? Então, nesse sentido, não existe articulação, mas existe uma articulação natural entre todos os DCEs, que são... Os DCEs são a articulação dos centros e diretórios acadêmicos de cada universidade.
os diretórios centrais dos estudantes de cada universidade num estado são representados pelas uniões estaduais dos estudantes. Então, sei lá, acho que 15 estados da federação têm uniões estaduais dos estudantes. E as uniões estaduais dos estudantes são representadas pela UNE, a histórica União Nacional dos Estudantes, né? Eu conheço a galera ainda até hoje e tal, e é possível organizar também, né? A União Nacional dos Estudantes tem um diretor de Relações Internacionais e a União Nacional dos Estudantes tem um secretário executivo na UCLAI, que é a Organização Continental Latino-Americana e Caribenha de Estudantes, que eu fui esse cara aí em 2017, 2018, 2019. Mas no sentido de apresentar oportunidades, sei lá, fazer uma feira, né? Um expo nesse sentido seria massa demais. Não tem ainda, mas dá para fazer. Dá para organizar. Eu sou esse tipo de gente, né? Eu vou lá e faço. Dá trabalho. Não, acho legal se pudesse a gente organizar a partir das experiências, assim, né? A do Ícaro, juntar um combo de oportunidades, assim, né? Que geralmente aparecem no ano, né? Porque geralmente tem chamadas, né? Todo ano tem em algumas universidades e vai mudar pouca coisa dentro das documentações e tal, como agora é o caso das vacinas, por exemplo, né? Imagino que para a China, por exemplo, precisaria, então mudaria alguma coisa, mas se fizesse um combo dos países do BRICS para conseguir comunicar essas oportunidades, é uma frente, né? Não precisa também ser coisas detalhadas ou que o BRICS The Catalyst ou alguma instituição específica vá fazer o caminho, como é o caso do Instituto Confúcio, né? O Instituto Confúcio, ele te coloca lá, mas assim, a gente poderia pensar em mais pessoas que enfim, tiveram também experiência e juntando, né, essas informações para a gente conseguir fazer alguma coisa nesse sentido, um aulão de de oportunidades. Não só Legal. o Ícaro, que já está mais próximo do idioma, mas Wesley, Cladice, Ingrid, Yasmin, Crislane, Luciana, vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que a gente possa aproveitar o Henrique aqui para conversar? Não? Tá bom. Boa. Bom, eu gostei bastante assim, das experiências que a gente trocou hoje. Eu acho que elas são bem tangíveis, assim, não é tangível, é que às vezes trouxe muito na prática, né? Como que a gente pode chegar nesses programas que foram apresentados. O Ícaro trouxe a questão do Confúcio, o Henrique trouxe também já até um site onde a gente pode procurar mais informações e estar fazendo aplicação ou procurando recursos para aplicar. E lembre-se sempre que a gente tem contato direto com os dois, tanto o Ícaro quanto o Henrique, pelo nosso site do BRICS, do BRICS The Catalyst. Então, fiquem à vontade para se conectar a essa rede. Para a gente encerrando e até para a gente manter o horário, os nossos últimos slides são de oportunidades. Então, fiquem à vontade para tirar print, tirar uma foto. Eu acho que é bem bacana vocês terem no radar de vocês. Pode ser que vocês não apliquem, mas para vocês entenderem como que é o processo aí em cada uma dessas universidades ou como que é o programa, eu acho bem bacana vocês darem uma lida, até para conhecer um pouquinho do território assim que a gente está entrando, né? No momento, não sei qual a maturidade que vocês estão, se vocês estão começando agora a aplicar para bolsas para fora, ou então não, já apliquei várias vezes. Então, essas são as oportunidades que a gente queria mostrar para vocês nesse meetup. Não esqueçam de... Para complementar, Ju, eu sou o André, aquele menino que conseguiu a bolsa do governo chinês que o Ícaro mencionou no meetup também durante a apresentação. E só para ressaltar, a bolsa através da embaixada, o prazo é em fevereiro, mas ainda é possível você conseguir ela através de uma dessas faculdades. Então, aí tem uma seleção de 4 diferentes faculdades, e você pode estudar desde cultura chinesa até jornalismo, engenharia, negócios, enfim. É bem agnóstico e, digamos assim, geral. Os programas oferecidos aí nessas 4 universidades, vocês podem se sentir à vontade e procurar mais informações aí nos links que estão na tela. Perfeito. Esses links a gente também vai compartilhar lá na nossa comunidade, tá?
Gente, então é isso enfim, a gente tinha de programação para o nosso meetup. De novo, vou deixar alguns minutinhos, se alguém quiser abrir o microfone, sintam-se à vontade. E queria convidar também todo mundo para abrir a câmera, quem já está com a câmera ligada, agradeço, mas quem puder também aí, para a gente tirar a nossa fotinho aí de encerramento desse quinto meetup, tá? Então, se vocês puderem ligar, por favor, mas senão também fica super tranquilo. Vou tirar aqui. Então, 1, 2, 3. Boa, feito. É isso, gente. Fiquem à vontade. Obrigado. Acho que a terceira oportunidade é a que encerra mais rápido, 31 de março, então 2 semanas. E, igual a Ju falou, elas estão lá no feed também da comunidade. Então, os nossos professores e os nossos membros têm sempre trazido essas oportunidades, e agora é o período, né? Para quem vai em setembro e tudo, está na temporada. Então, corre lá, se você souber de alguém que possa se interessar, né? Que tem essa vontade ou que está atrás dessas informações, ajude a compartilhar a palavra e levar isso para mais pessoas. Isso, vire membro também da nossa comunidade, né? Porque, por exemplo, quando você é membro, você tem acesso ali em tempo real às informações mais novas. Então, todas essas oportunidades que a gente está compartilhando aqui nesse meetup, elas já estavam no nosso site desde a semana passada. Então, quem havendo interesse em ir para alguns países dos BRICS, o seu lugar é lá no BRICS TK. E o Ícaro... A Lívia é muito educada, né? Ela levanta a mãozinha toda hora. O Ícaro e o Henrique estão lá, então vocês também conseguem falar por chat com eles, né? A comunidade tem essa funcionalidade. Você clica na pessoa e abre uma conversa com ela. Eu mesmo acabei de descobrir que o Diego da Federal de Santa Catarina e eu estou em Florianópolis até abril. Então, mandei uma mensagem para ele acabou de me responder, passei meu WhatsApp e a gente está conversando. Então, é para isso que funciona. Quando a gente pensou a comunidade, né, dentro dessa plataforma, a gente queria que tivesse essa proximidade, esse contato direto entre os membros, e é para isso que funciona assim. Vai lá, Aline. Só ia dar o toque de 2 outras oportunidades, na verdade não oportunidades em si, mas só um toque. Nessa semana teve também um evento feito pelo Instituto Confúcio na Universidade Federal Fluminense. Quem está nessa ponte é a Ana Tchau, e ela também é coordenadora, ela criou um departamento de português lá na Universidade de Henan. Então, ela está sempre nesse contato também, é uma pessoa que, para quem tiver interesse, é bom ficar ligado em alguns posts, em algumas conversas, né, da embaixada também. E uma outra pessoa para ser procurada no LinkedIn é o Frederico Menino, porque ele também ele abriu agora, assim, vamos dizer, espaço para conversas com pessoas que gostariam de fazer o programa da Schwarzman lá na China. Então, ele marca, assim, na agenda alguns horários, algumas conversas. Eu acho que talvez ele selecione algumas pessoas. Não sei se está aberto ainda, mas vale a pena dar uma olhada. Eu vou colocar o nome dele aqui no chat, tá? Mas também são pessoas para a gente ter no radar ou trazer mais para perto, né? Ficar prestando atenção no que é que está acontecendo em termos de oportunidades. E para quem estiver aqui, quiser saber um processo depois do mestrado, né? Geralmente vem mais gente do mestrado. Eu fiz um processo de pós-doc. Então, se vocês conhecerem alguém que tiver no processo não do mestrado, mas do doutorado ou do pós-doutorado, também a gente pode conversar sobre isso, né? Quais documentos, o que é que vai precisar, critérios para algumas universidades e tal. Então, para quem quiser contactar a gente direto, a gente está lá na comunidade. Tem a mensagem direta, né? Manda um DM. Show. É isso? 10 minutinhos de atraso. Ícaro, Henrique, alguma mensagem, palavras finais, pessoal, alguma pergunta, alguma coisa? Pessoal, licença. Eu ia perguntar para o Ícaro, porque ele mandou o link, aí eu queria entender se esse link foi, tipo, da sua oportunidade do curso aqui no Brasil, do Mandarim, ou dos programas que você fez para fora. É para fora esse link. Tu me respondesse aqui, né, no direct. Esse aí justamente o site que eu apliquei para a minha bolsa de um ano lá na China. Aí eu até tô vendo aqui o que aqui tem lá nele, eu tô mexendo aqui enquanto isso. E
e já tem processo aberto, como o pessoal falou. Aí, por exemplo, você quer ir em setembro, aí você se cadastra até o fim de março. Você quer ir em março, fazer os programas de 6 meses, você se cadastra até o fim de setembro. Aí é por esse link aí. Mas aí é melhor você ver isso junto ao Estudo Confúcio também, para eles lhe guiarem melhor. Ou até mesmo comigo, se quiser depois, a gente pode ligar e eu apresentar melhor o site. Porque para quem vê assim, a primeira impressão ele não é tão inteligível, não. Sim, sim. Obrigada, Ícaro. Valeu. Eu Nada. coloquei aqui, eu segui aqui o Frederico Menino e ele está aberto ainda assim, Aline. Agora que eu vi, vou procurar mais saber sobre ele, porque você só falou, já dei um Google aqui, mas vou saber mais. Obrigada. Eu acho que ele consegue ter um approach assim mais próximo. Ele é um professor que faz a ponte, ele é responsável por, enfim, divulgar a Schwarzman e fazer o processo seletivo. Inclusive, há um processo seletivo para os professores fazerem essa chamada. Eu pensei em aplicar, falando isso. Mas aí ele já sabe tudo que está acontecendo ali, acho que ele dá uma, vamos dizer, uma assessoria, sei lá, sabe, uma consultoria mais privada, assim. É interessante. Só corrigindo para a gente não passar informação. Ele não é professor, eu conheci ele pessoalmente. Quando ele foi na McGill, eu consegui falar com ele. Ele é a pessoa responsável pelo recrutamento do Schwarzman e da divulgação do programa para a América Latina. Tá? Então, ele é brasileiro, mas ele mora em Nova York, e ele é a pessoa por rodar, viajar, divulgar e também fazer esse one-on-one para quem precisa e para quem avança. Ele participa do processo seletivo, ele divulga o programa, só para a gente não achar que ele é professor, porque eu sei que ele não. Não sei se esse foi o entendimento, mas não. Eu quis dizer que eu ouvi a chamada para professores, é o que estava escrito, né? Para professores fazerem essa divulgação e fazerem um processo seletivo, tal, outra coisa. Não necessariamente que precisam ser todos professores, né? Imagino, para fazer. Ok. Obrigado, galera. Foi muito bom. Obrigado aí, Henrique. Se cuide. Obrigado, Ícaro. Valeu, galera. Até mais. Obrigada, gente. Obrigada, Todo gente. mundo. Tchau, Falou, pessoal. meninada, tamo junto. Tchau. Qualquer coisa aí, Boa dá um noite. salve, é nóis. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians, não esquece. A gente vai se falando. Tchau, Tchau, obrigado. tchau. Boa noite, gente. Boa noite.